Então, eu tinha deixado até o dia da prova, né? Que era 24, certo? Até o final da semana da prova, que foi dia 24. Sexta-feira passada. Eu posso estar te enviando ela ou já passou? Não, me manda, Bianca, porque é o seguinte, tá? Já passou, mas me manda. Vamos ver o que que a Ana, enfim, o que que dá para fazer. Mas me manda sim, tá? Não deixa de mandar, não. Atividade, como eu costumo falar, tudo bem. Uma coisa todos fizeram, todos que eu digo assim, a maioria fez dentro do prazo, ok. Mas quem, né, por algum motivo, exceção, enfim, a gente analisa, isso é uma coisa. Senão não teria sentido de ter data, tá? Mas me manda sim, enfim, veja lá o que que você tem para argumentar lá e tal, e aí eu vejo com a Ana, que é a coordenadora lá, enfim. Tá bom? Mas não deixa de mandar, não. Você tem meu e-mail? Eu acho que eu tenho sim, professora. Até sábado eu te envio. Se você quiser, eu ponho aqui na tela aqui. Pode colocar aqui na tela, então. Eu vou abrir um arquivo novo aqui, eu já ponho aqui para você dar uma olhada aqui, ó. Peraí. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu arrumar só umas ferramentas aqui básicas que eu costumo utilizar no começo aqui. Pronto. Olha lá. Então, deixa eu compartilhar aqui com você, ó. Então aí, ó. Não esqueça de pôr aí no assunto metodologia científica, tá? Por sinal, para eu saber o que que se trata, etc, né? Senão eu fico meio perdido. Põe aí no assunto Shikurato, metodologia científica, e já me ajuda bastante. Tá bom? Ok? Bom, então vamos aí pelo, pela recomendação que nós... Opa, deixa eu entrar aqui. Fechar esses caras aqui, ó. Se que tivesse já deixado aberto. Para a correção, né, das provinhas. E eu vou passar para vocês já qual é, né, o encontro, a sessão direitinho que nós estamos aí, considerando que já vai fazer parte para o conteúdo da próxima prova. Que é essa prova, lembrando, não sou eu quem vou elaborar as questões, né, mas não sabemos ainda como será feita essa prova, né? Não sei, vamos aguardar. Então, aqui na unidade 2.4, foi onde estavam as provas aqui. Vou pegar uma prova aqui. Aqui também tem, ó, exemplo de resenha e tal, para quem vai fazer, que nem você falou, vai fazer o trabalho. 57 pessoas elaboraram a prova. Então, veja só, cerveja bem, né? Aqui eu utilizo essa chamada, as pessoas conectadas aqui, né, que estão aqui no momento, online, já começa a dar uma olhada aí como é que se diz, nas faltas, né, presenças de vocês aí, porque é por aí que a gente está se alinhando, tá, gente? Então, se tiver algum problema aí, sei lá, alguma observação aí, manda por e-mail e a gente vai vendo o que dá para resolver. Bom, então a primeira questão, depois vou fazer o seguinte, ó, vamos só alinhar de um jeito aqui, eu vou fazer as 10 perguntas aqui, tá? Já está gravando aqui, então qualquer coisa dá para vocês darem uma revisada se precisar, pelo que eu vi, não. Eu faço um comentário no final, uma observação, e aí vocês ficam abertos para quem quiser falar alguma coisa a respeito, tá? Então, só para a gente não perder muito tempo aí. Então, a primeira questão.
logicamente que o significado, né, da metodologia. Então, pode significar o estudo dos métodos e também o método e os procedimentos dele decorrentes. Então, melhor descreve a abordagem, né, na verdade, no sentido no âmbito acadêmico, né, observando qual a melhor aí, a alternativa, né? Então, não tem muito aqui o que discutir. Aqui, interessante, como essa disciplina ela tem esses pontos teóricos aí, vamos falar assim, de conceito. Cara, se você não lê as outras, aqui é um pouco diferente. Se você não lê mesmo, assim, ou não souber, tiver aqui, você tem que ler as outras perguntas para excluí-las definitivamente, então que tem uma prova mais com calma, né? E é a mesma dica que eu dou para a próxima prova do segundo bimestre, tá? Apesar dessa prova ter sido eu quem elaborei, mas eu sinalizei para vocês, olha, pode ser que essa seja uma questão, enfim, eu fui orientando. Agora, como a gente não tem muito esse norte na próxima prova, então a orientação que eu dou, se você não sabe, não tem certeza que é essa daqui, meu, você vai ter que ler e interpretar uma a uma aí, quando tiver uma alternativa né, parecida com essa. Bom, já na segunda, é sobre a classificação, né, sobre pesquisa, que aí, né, alguns autores fazem suas definições, porém, algumas tipologias são compreendidas de maneira semelhante, independente do autor, né? Então, a gente percebe que existe uma influência na metodologia científica, na pesquisa, por conta de autores. Sim, existe, né? Tanto que vocês vão passar por isso no final do semestre, talvez vão identificar nos apontamentos da bancada, né? Algumas coisas diferenciadas, ou mesmo até na bancada, há alguns apontamentos um pouco diferenciados para o mesmo assunto. Por quê? Porque é por onde essa bancada foi construindo, né, por conta de autores, né, academicamente, os seus métodos, as maneiras de analisar, enfim, de acompanhar ou de pegar aquele trabalho, TCC, ou que seja uma dissertação, enfim, e fazer a sua análise, mas sempre com base nos autores, né, que ele ou que foram construindo os seus critérios, né? Mas mesmo assim, com base em vários autores que têm aí alguns critérios um pouco diferentes, né, observando diferentes formas, sobre o tipo de pesquisa, aí nós temos aí, ó, 3, 2, 1, ou seja, são pesquisas, estudo de caso, que visam analisar exaustivamente uma situação dentro do seu contexto real. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, aí a gente está falando de estudo de caso. Pesquisa documental. São pesquisas que utilizam fontes de documentais, né? Como o nome já está sugerindo, para a construção do entendimento sobre o objeto do estudo. E pesquisa bibliográfica são pesquisas envolvidas com base em material já elaborado. Todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, que é a pesquisa bibliográfica. Então, 3, 2, 1, né? Que aí é a solução para essa aí, também tranquilo. Na terceira, ele traz aqui, como relação à forma como o conhecimento é construído, qual a alternativa que traz aí como verdadeiro? Então, só um, né, que não é verdadeira. Então, quais são verdadeiras? Então, uma das formas de conhecer é por meio de informações advindas dos meios de comunicação, que sempre carregam uma intenção, ainda que não explicitamente revelada. A gente está vendo isso muito recentemente aí nos nossos meios de comunicação para diversos meios de assuntos, né? Principalmente política, economia, não é isso? Então a gente tem, mesmo que não são explicitamente revelados, né? Por mais que, né? Então a gente tem que saber que existe sim como é que se diz? Uma forma de você construir teu conhecimento ouvindo, por exemplo, né, um meio de comunicação, no sentido de ouvir, né? Ouvir que eu quero dizer uma rádio, por exemplo, ou assistir uma televisão. A forma predominante dos seres humanos construir seu entendimento sobre o mundo no início de suas vidas
na família, que irá exercer grande influência, porém não determinará sua manutenção ao longo da existência. A educação formal se configura no meio de levar à construção do conhecimento com base no acesso ao conhecimento científico. Então, é por meio da construção formal, né, que configura a levar à construção do conhecimento com base no acesso ao conhecimento científico. Então, são as três que estão aí corretas, né, para essa terceira alternativa. Então, não é que quem não está dentro, né, ou quem não está enquadrado, ou quem não observa isso, tem um padrão de comportamento fora no sentido de estar errado. Não, não é assim. É só uma questão de entender que existe, assim como para qualquer outro segmento ou disciplina que seja, você precisa ter algumas definições e um caminho, né? Não necessariamente esse caminho ser um túnel, né? Sem saídas alternativas aí. Um túnel sem, onde você não possa prospectar, não é isso, não. Então, é bom a gente entender isso também. A quarta questão, com relação à definição do conhecimento, percebo que a gente está tratando aqui. A gente precisa entender o que é pesquisa, conhecimento, a metodologia, essa última, a terceira, referente também à forma, né, de conhecimento. Olha aqui, ó. O conhecimento é uma relação estabelecida entre o sujeito, né, que pretende conhecer, que é o sujeito que quer, está curioso, e o objeto que será conhecido, que é o que ele vai pesquisar ou analisar. Então, o conhecimento depende dos nossos sentidos, que apontam a maneira de ser das coisas. Isso aqui a gente viu na revisão bem forte também, eu sinalizei aí, falei, ó, isso aqui é interessante, importante para frisar. Mas já na quinta questão, muitos teóricos afirmam que a ciência é um senso comum especializado. Por quê? Muito do processo de construção científica tem aspectos comuns com o conhecimento empírico. Então, analisando essa asserção, né, o que a gente pode observar? Que ambas são verdadeiras e a afirmativa 2 justifica a primeira. Né? Então, a ciência é senso comum, especializado. Por quê? Porque esse processo, né, traz para construí-lo senso comum, o aspecto comum e também o conhecimento empírico, né? Então, tranquilo aí também essa questão. Já na sexta, sobre o conhecimento filosófico, a base do conhecimento, aí, quais são as alternativas? Então, todas são verdadeiras aqui, né? Então, a filosofia é um tipo de saber que não diz tudo, o que se sabe, o que sabe, e uma norma, não enuncia tudo aquilo que postula. Então, o saber filosófico, portanto, ele é profundo, mesmo quando parece mais claro e transparente. Confuso, né? O conhecimento filosófico apresenta-se como uma ciência dos fundamentos. Aí já está um pouco mais interessante, sua dimensão e profundidade e radicalidade o distingue do conhecimento científico. Ok. O percurso da filosofia é caracterizado pela exigência de clareza e de livre crítica. A filosofia deve ser estudada e ensinada com base nos problemas que suscita, e não apenas em virtude das respostas que proporciona a esses mesmos problemas. A filosofia se faz presente como reflexão crítica a respeito dos fundamentos do conhecimento e da ação, e por isso mesmo distinta, né, da ciência pelo modo de abordagem e do seu objeto, que neste caso, ou no caso desta, é particular, e no caso daquela é universal. Né? Universal para um e particular para outra. Então, todas as alternativas aqui estavam verdadeiras, isso é o conhecimento filosófico. Ainda assim, com relação ao conhecimento filosófico, apontar que a 1, a 3 e a 4 são as alternativas corretas, né? Então, a filosofia não é algo abstrato, ou seja, é das ideias de difícil compreensão destinadas somente a filósofos e iniciados. A 3,
é uma forma de conhecimento prático que orienta o exercício de nossa vida em sociedade, encaminhando nossas ações cotidianas. E é uma forma de conhecimento pela qual o ser humano toma consciência de si, da sua história e do que projeta para o futuro, né? Então, o conhecimento filosófico não é o mesmo que o conhecimento científico, diferente dessa frase, por isso que essa daqui não está correta. E pesquisa, já na oitava, que a gente viu já nas últimas aulas, né? É um procedimento muito requisitado atualmente, principalmente no sentido do senso comum. Numa perspectiva científica, como podemos compreender o sentido da pesquisa? Então, pesquisa é o procedimento para se chegar à compreensão mais real e verdadeira sobre os fenômenos. Então, na nona questão, a prática do fichamento é uma alternativa para auxiliar o estudante, pesquisador ou profissional a organizar as fontes de informações necessárias para o seu estudo. O fichamento pode ser compreendido como o ato de organizar um conjunto de informações sobre uma determinada obra em fichas e permitirão acesso ágil à informação necessária. Então, a gente viu isso também na nossa última aula antes da prova, né? Até como revisão. Fechamento é importante não só para uma pesquisa, né? Eu diria. A gente viu que na prática ela pode servir para vários outros tipos de situações. Do ponto de vista científico, a pesquisa é um procedimento organizado, racional e sistemático para construir conhecimentos. Pesquisa científica utiliza um método científico para essa construção. Então, analisando quais são as etapas para o método científico, né, elaboração. Então, nós temos o momento de observação, formulação do problema, que são as duas fases mais críticas, por incrível que pareça, né? Até como fazendo um paralelo até para o desenvolvimento do sistema. Então, as partes iniciais, que é a observação, levantamento do problema, a formulação, são as partes mais importantes. E levantamento de informações referenciais, aí você já tem uma fonte, né, o porquê, enfim, já facilita um pouquinho mais. A formulação de hipóteses, nem sempre ela é muito bem-vinda, mas dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, acredito que formulação de hipóteses ela é fundamental, mas não é algo primordial, né? É fundamental, mas depende do tipo de pesquisa. E aí, experimentação e análise, que a gente viu aí cada uma das suas etapas, ok? Então, essas são as 10 perguntas aí que nós vimos na avaliação, que foi tratado aí como meio de avaliação dessas duas unidades nossa aí. Vi que chegou um pessoal depois aí, não sei se é algum problema, mas de qualquer forma, a gente está mantendo aqui a gravação, mas do que vocês viram, ou tem alguém que tem alguma questão, quer fazer alguma colocação sobre isso daí? Tranquilo? Tranquilo? Ninguém quer comentar nada? Tá tudo certo? Deixa eu só ver se tem alguma situação aqui. Vamos ver, a Dandara tá aí, não, né? Deixa eu ver aqui. Com outro nome, né? Não tá aí. Tiago Tani. Oi, professor, boa noite. Essa prova eu não fiz. Ela não foi disponibilizada para mim no AVA. Eu troquei um e-mail com você, não foi, Feitosa? Foi. Eu passei o e-mail para o coordenador. Ele falou que essa matéria só existe uma única prova presencial, né? Que vale 5.000 pontos. Não existe B1, segundo ele informou, né? Mas todos da minha turma fizeram, correto? Eu não sei como, de alguma forma,
Puxa vida, apareceu aqui o negócio. De alguma forma... Peraí, só um minutinho. Essa disciplina, ela tem um momento que ela pode se tornar 100% online, que você não tem aula, né? Você que vai... E essas provas são feitas presencialmente. Agora, se ela foi inserida no teu plano aí de aulas, né, na tua grade, com essa característica, então provavelmente é por isso que não apareceu aqui. Deixa eu dar uma confirmada, porque eu preciso fazer outra coisa aqui, já aproveito e já vejo aqui sobre duas situações, já que a gente está falando de prova, bem rápido, tá? Eu prometo que eu vou ser rápido aqui, para não atrapalhar aqui a nossa aula, tá? Deixa eu ver aqui. O Luiz... Porque teve um pessoal que realmente não apareceu aqui, né? Kaique, Luiz, Priscila Murata, eu não sei se é da sua turma, esse pessoal. Tá? De qualquer forma, vamos ver aqui mais um. Tem que pedir aqui. Aqui aparecem 3 turmas, aí eu só preciso achar aqui a última, que acho que é a última. Isso, ó, deve aparecer. Só para eu confirmar porque eu estou fazendo isso, Feitosa. Porque está aparecendo frequentemente nomes aqui na lista, não sei se são ajustes que estão sendo feitos. Deixa eu ver. O teu nome realmente não está aqui. Então, muito provavelmente a tua grade deve estar aí também diferenciada, assim como outros que estão encaixados nessa disciplina como uma disciplina não DIB, né? Ou seja, que é professor e AVA. Não, é 100% AVA. Mas você já comentou lá com ele, então vamos aguardar, né? Vamos ver o que ele passa aí adiante para vocês. Então, quanto à prova, tudo ok. Ana Cláudia, Ana Paula. Porque pelas notas aqui, pelo que eu, no modo geral, né, o comentário que eu iria fazer, era de que a dificuldade aí, teoricamente, foi mínima, ao contrário, né? Então, eu acho que isso vai ajudá-los, de certa forma, para a próxima prova aí, que ela já tem uma exigência um pouquinho mais interessante aí de não ter uma orientação bem direcionada, né? No sentido de não se saber direito aí qual é o foco, e sim uma amplitude, né? Que a gente tem unidade 1, unidade 3 e 4 e ponto final. É isso que a gente vai saber, né? A gente tem certeza que vai estar aí no conteúdo de prova. Então vamos lá. Então, para a gente poder dar sequência aqui, eu trouxe não só as questões, porque aí a gente vai observar que essas 6 primeiras questões, deixa eu só abrir aqui e compartilhar com vocês rapidinho, que pronto, já deve estar aparecendo aí para vocês. Olha só, vamos pegar aqui as próximas duas. Na verdade, a gente já viu uma boa parte aqui, né, que observando o número, né, então aqui seria encontro 9, encontro 10, e hoje estaremos falando sobre a pesquisa bibliográfica e documental. Uma vez que a gente viu o projeto de pesquisa na aula passada, né, e no caso para a próxima aula, que seria encontro 12, nós temos aí o projeto de pesquisa, que é a elaboração do projeto. Né? E a gente percebe que na unidade 4,
ele começa a trazer o que é de mais importante na questão do formato acadêmico, a padronização científica e, teoricamente, também as normas, né? Onde podemos nos apoiar para a elaboração, eu diria, de um documento. Então, percebo que praticamente aqui a gente termina na questão de entendimento da metodologia e se complementa com algumas orientações. Por exemplo, o artigo científico, conceito e elaboração, papers, que é um resuminho do artigo, né, vamos falar assim, um conceito e elaboração, TCC ou monografia, apresentação escrita e oral, e abordando, né, generalizando aqui um pouco mais o formato acadêmico, conforme as normas, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui, Jaqueline. Tá, então, para a gente, para que a gente possa se orientar, estamos aqui, ó, seção 3.3. Deixa eu entrar aqui, ó, na seção 3.3. Oi, Jaqueline, tudo bem? Professor, Pois não, tenho uma dúvida. pode falar. Assim, de memória, assim, de lembrança, eu acho que o senhor falou só até 3.1, quando você deu aquela aula de revisão. Sabe? Antes da prova? E aquela de revisão, né? Isso, aí você parou na 3.1. Eu não tenho nenhuma memória, assim, de nenhum assunto da sessão 3.2. Você tem razão, eu acho que projeto de pesquisa, conceituação, eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu só abrir. Tanto que você colocou até no encontro da 3.2. Você postou, acho que dia 19, depois que passou as provas. Perfeito, vamos dar uma olhada aqui, só para conferir. Como foi muito corrido também esse momento, a gente pode ter realmente ter uma atropelada. Vamos lá, 3.1. Principais abordagens, projeto de pesquisa. Principais abordagens, projeto de pesquisa. 3.1, que foi, aqui seria o encontro 9. O 10, que é o 3.2, que é, na verdade, a prova, né? E aí nós tivemos a prova, na verdade, né? Que aí foi a aula passada. E hoje é 3.3. Então, vou tentar dar uma ajustada aqui nesses dois conteúdos, tá? A gente dá uma olhada aqui, então vamos lá. Projeto de pesquisa e a pesquisa bibliográfica documental. E aí, por último, a gente já começa a entrar na elaboração de um projeto de pesquisa, que vai ser importante para vocês anotarem. Vou dar uma olhada aqui no calendário. Ó. Vamos lá. Deixa eu estender aqui para o mês de maio. Nós temos aqui, ó. Isso aqui é o mês de maio, certo? A data de hoje, mais 1, 2, 3, 4 e 5, com a primeira semana de junho. Então, nesse período, acredito que até o dia 21 a gente precisa elaborar já um projeto de pesquisa, ou vocês vão trazer o que vocês já têm pronto aí, nem que seja em grupo, elaborado em grupo, mas a gente vai precisar elaborar algumas atividades para a questão de pontuação. Tá? Esse pontuação vai ser importante para vocês. Tá? Mas a gente vai ver isso aqui, acredito que na próxima aula. Então, reforce aí para o pessoal que está, como eu mostrei, 59 pessoas, se não me engano, fizeram a prova, certo? A gente tem uma lista de presença aqui de 20 pessoas. Então, começar a ver aí algumas coisas, né? Então, tudo bem, tem problema de acesso, etc e tal, mas não vamos deixar passar essas datas. Eu vou postar o trabalho a semana que vem, provavelmente, já vou elaborar com base no que a gente vai conversar hoje, né? Tudo bem? Podemos seguir?
projeto de pesquisa. No conceito, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, mais adiante. Deixa eu só ver uma outra coisa aqui rapidinho. Peraí, só um minuto. Deixa eu só ver o que eu tinha separado, acho que esse material aqui, a gente já dá uma olhada rapidinho. Tá fora. Ok. Mais uma coisinha aqui, resenha, trabalho em grupo. Tá, ok. Tá, então, alguns conceitos aqui que são importantes para, aqui na seção 3.2, né, voltando aqui, ó, para a gente analisar como conceito e a sua constituição, né, de um projeto, já que nós vimos na anterior, para a elaboração do projeto, aí, logicamente recebendo alguns parâmetros, né, que ele trouxe aqui como exemplo, ele entende que existe aí alguns paradigmas, ou seja, a abordagem seria, se faz uma pesquisa qualitativa e quantitativa, né, no sentido de que entender que a questão qualitativa tem aí a qualidade, que se trata aí com o relacionamento dentro do teu projeto. Já quantitativo, a gente vai estar relacionando, logicamente, com a quantidade, pode ser muito ou pouco, né, mas que tem o sentido de quantificar. Então, isso aí a gente vai entender que a pesquisa, por exemplo, qualitativa, no âmbito das ciências, né, a gente não está trazendo somente uma afirmação com qualidade, ou não, né, não significa que mesmo que seja, olha o meu Zerdec, mesmo que seja qualitativa no âmbito das ciências, a gente não pode afirmar, né, que a qualidade aí está expressa ou não nas pesquisas, né. Então, a referência a um tipo de estudo científico traz análise de fenômenos a partir de uma abordagem centrada no paradigma compreensível do fenômeno. Isso a gente já viu, isso é fato. Então, nesse sentido, a busca é de revelar aspectos que nem sempre a gente consegue ver isso, ter essa visão mesmo, né, aos nossos olhos. Então, revelar esses aspectos que nem sempre se manifestam aí aos nossos olhos, então, mesmo que estejam presentes, interfiram na configuração dos fenômenos, então, para serem explicados, precisam caminhar por trilhas, nem sempre lineares, né, o que requerem um olhar mais atento do pesquisador. Então, a busca, olha, isso aqui é importante para a gente observar. Já nas pesquisas quantitativas, tem aí o fundamento no paradigma que observa a objetividade e o controle científico. Então, enfatiza que aplica testes que comprovarão a validade dos resultados e sua fidedignidade. Não é? Porque a gente está falando de quantitativo. Né? Ainda segundo alguns autores que a gente vai ver aqui, ó, na pesquisa qualitativa, ela tem uma preocupação do nível da realidade, para que não, né, ou já não pode ser quantificado, não tem como. Então, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes. Como que você vai quantificar isso, né? Até tem aí alguns parâmetros, mas não é a ideia da pesquisa. O que corresponde a um espaço mais profundo das relações e do processo e dos fenômenos. Então, a pesquisa quantitativa, ela está baseada numa filosofia positivista que supõe a existência dos fatos sociais como uma realidade objetiva, independente de crenças individuais, e concede aí, ou concebe, né, a verdade como absoluta. Isso aí o Santos, né, que traz como nós observamos, que também aí o outro autor elucida aqui, ao conjunto de dados, o qualitativo não se opõe ao quantitativo.
Pelo contrário, eles se complementam. Uma vez que a realidade por esses dados abrangida, né, interage de forma dinâmica, sem qualquer dicotomia. Então, o Santos aí traz de novo que o mesmo artificial colocado como uma discussão numa perspectiva de controvérsia, uma vez que ainda há muito para se analisar em relação a grandes sistemas filosóficos. Portanto, não há como considerar essa questão pacífica. Então, tem uns que defendem, outros que ainda jogam um pouco mais de lenha. Mas aqui é uma discussão entre autores, não se atentem aí a isso. O importante é a gente entender que existem dois polos aí, né? Senão a gente acaba ficando um pouco mais... Vamos pegar o que é mais forte, né, enraizado no conceito aqui, para a gente analisar e anotar. Então, é isso que eu gostaria que vocês fizessem agora, tá? Então, vamos lá. Ó, uma das etapas necessárias em um estudo científico está relacionada à técnica para a coleta de dados. Aí sim, então comece a anotar. Então tem o quê? Técnica para a coleta de dados. Para quê? Para montar um estudo científico, né? Então, logicamente, a forma como esses dados são obtidos. O instrumento conhecido como quantitativo cujo resultado obtido expressa de uma forma de um dado matemático. Por exemplo, um questionário com perguntas fechadas, que apresentam o resultado das informações de forma de um gráfico, por exemplo, né, de barras e de linhas, tanto faz. Então, é um método, é um instrumento utilizado, né, para obter aí um resultado numa pesquisa com um objetivo quantitativo, né? Os instrumentos conhecidos como qualitativos são aqueles que não podem ser expressos em forma de gráfico ou de uma quantificação por tratarem de aspectos não quantificáveis, como uma entrevista, na qual o entrevistado discorre sobre sua história de vida ou a forma como a comunidade na qual ela vive se organizou. Então, ficou bem claro aqui, né? Aqui na prática, a gente percebe a diferença óbvia entre um tipo e o outro de estudo científico, né? Relacionado às técnicas para coleta de dados, como cada um pode se comportar. Então, é por isso que vocês, em algum momento, vocês vão ter que descrever qual o método que você está utilizando, enfim. Então, você vai escrever mesmo, né? Como se estivesse conversando com alguém, dizendo, olha, meu método de pesquisa foi utilizado qualitativo por conta disso, 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 explicando por que esse método, como a gente está vendo aqui. Ó. Então, sobre a coleta de dados, como ele cita aqui, talvez a gente consiga ver ainda hoje aqui, já acompanhando a próxima sessão. Tá, então, eu acho que ficou bem claro que esse parágrafo, olha, é fundamental aí para vocês anotarem nessa sessão, como algo, está na página aqui, ó, quem quiser pegar, no visual, ó, acho que é 129, né? Aqui é 128. Aqui, ó. Vamos dar uma acelerada aqui. Professor, deixa eu trabalhar rapidinho. Pode Tem um falar. pessoal falando que não tá conseguindo entrar na aula, que você não tá aceitando. Não sou eu, não. Quer dizer, ó, não sei se você viu agora, o Paulo aparece para mim, Adriano, um comunicado aqui, ó, pum, aí eu já consigo vir aqui liberar. Eu vi que tinha a Ana também estava com problema, mas acabou dando certo. Ela falou que só aparecia chamando, mas não estava aparecendo o nome dela. Eu falei, sai do navegador e entra de novo. Aí deu certo. Aí, se você quiser dar por favor, essa dica aí para eles fecharem o navegador e abrir de novo. Acho que Beleza, vou avisar aqui. Valeu, obrigado. Valeu. Olha aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, é legal esses comentários que o livro traz. Quando você escuta, por exemplo, 40% da população não tem acesso a um determinado serviço estabelecido constitucionalmente como direito, ainda que a informação se limite ao aspecto quantitativo, remete a outros aspectos, tais como a falta de informação da maioria da população sobre onde buscar o atendimento e seus direitos. Eu vou dar outro exemplo.
Vamos ver se eu vou conseguir. Não quero estender muito, mas eu queria dar um outro exemplo. De algum tipo de estudo, vai? Estudo sobre doença, né? Vamos supor, não importa o tipo da doença, mas aí tem um diagnóstico, por exemplo, no sentido de que 80% das pessoas se enquadram naquele padrão que foi identificado, elas não se curam. Só 20%. Tá, mas o que significa isso? Significa que você tem esse padrão que provavelmente, percentualmente, você está ou pode estar dentro desse estudo científico que foi feito, se enquadrando nesses 80. Então, mas eu não posso estar no 20 também? Pode. Então, percebe como que funciona essa questão, né? Então, tem alguns formulários, Tá, mas aí o que interessa é saber mais sobre as 20, para que você esteja enquadrado, né? Então, é como... esse tipo de pesquisa, às vezes, lógico que ela, não estou desmerecendo, imagina, ao contrário. Só que parece-me que, às vezes, se a gente parar para analisar, que ela deixou de ter uma certa continuidade. Ela só mostrou um dado, é o que a gente costuma ouvir. Somente 20% é que se salvam. Tá, mas e aí? Por quê? Alguém pesquisou? Por quê? Pegou essas 20 pessoas? Não, por que só vocês sobreviveram? Né? Para que aumente esse número. O que vocês têm em comum? É isso que a quantitativa traz um ok, mas vai para a qualitativa, né? Ver a qualidade daquela pesquisa para ela complementar. Então, percebam que, às vezes, isso é importante. É lógico que estou falando de um estudo em específico, mas fica a dica aí para vocês darem uma refletida, já que a gente falou em refletir, que eu posso fazer uma pesquisa falando, olha, 20% das pessoas aqui, nesse caso, se salvam, né? Tá, mas alguém foi ver o porquê que elas se salvam, né? Qual é o motivo exato? Outra pesquisa, e por aí vai. Então, esse é o ponto também, abordando essas questões. Bom, vamos continuar aqui rapidinho. Vamos pegar aqui, da abordagem teórica, né, que traz, de alguma forma, a pesquisa científica, produzindo conhecimento, lógico, dentro de um processo por etapas. Então, no âmbito da universidade, quando a solicitação de um trabalho nos modos de monografia, a organização é estabelecida em etapas. Então, para a gente entender aqui um exemplo, né? Olha o quadro aí feito por Lucchesi, já em 98, né? Então, ele traz momentos, funções e atividades. Então, o momento de identificação temático, então você planeja a pesquisa. As atividades, selecionar o tema, identificação de um problema, ou criar uma questão referente ao tema, que eu já comentei isso com vocês lá no começo das aulas, uma sugestão de possível resposta, que é a hipótese, elaboração do plano provisório, e por aí vai. A operacional, que é executar a pesquisa, ou seja, começa a coletar. Aqui já é um processo do meio para o fim, vamos falar assim, da pesquisa, que é a seleção de bibliografia, então vai envolvendo todo esse processo. A leitura, construção orgânica e inteligente das ideias, segundo os planos provisórios, aperfeiçoando se for o caso. Já em redacional, né, comunicativa, é a apresentação dos resultados da pesquisa, a redação preliminar, redação definitiva dos resultados e conclusões. Então, parece que é fácil, né? Esse quadro ficou estranho, porque tinha que estar numa página, né? Pular uma página aqui, mas tudo bem, isso aqui tem vários outros livros. Inclusive, se eu não mandei, eu vou mandar o do Gil para vocês, que é esse cara aqui, ó. É muito bem visto e tem aí todas as técnicas de pesquisa, não é só no âmbito social, né? Mas ele é muito rico, interessante aí, para quem tiver interesse aí, ó. Métodos e técnicas de pesquisa. Deixa eu ver aqui, é só pegar aqui o sumário para ver esse ponto aqui, ó, que a gente estava falando, desculpa, peraí. Vamos aqui. Aqui, ó, a tabela, né, para
elaboração, vamos dizer assim, de um projeto, quer seja ele no âmbito acadêmico, enfim, de pesquisa. Deixa eu ver aqui, método das ciências sociais, né? Não, aqui ele é mais específico, o Gil ele é mais método monográfico, pesquisa social, definição, exploratória, formulação do problema, olha aqui, ó. Então, esse cara te dá passo a passo, te tira muita dúvida, te ajuda muito a entender essa fase que está aqui no quadro. Opa, peraí, deixa eu voltar no quadro aqui, ó. Seleção do tema, identificação de um problema, que é a parte de você planejar a tua pesquisa. Opa, planejar a tua pesquisa. E ainda ele complementa. Parece que é extenso, mas não é, não. É bem didático a forma de leitura dele. Construção de hipótese. Olha que legal. Então, aqui também tem uma orientação bem bacana, bem rápida, são poucas páginas. Delineamento da pesquisa, que é o conceito. Né? Se é uma pesquisa bibliográfica que você vai fazer, se ela é documental, se ela é experimental. É tudo que a gente já viu aqui em alguns pontos, né? Se é um estudo de caso, as fontes bibliográficas, né? Então tá aqui, ó, tá no PDF. É o que eu estou mostrando que essa referência está trazendo, ó, a seleção da bibliografia, que é a parte operacional. Aí no livro do Gil, como complemento, ó, organização das bibliotecas, base de dados, sistemas de... Aí ele apresenta outras alternativas, lógico que a gente não vai entrar aqui nesse ponto agora, na verdade, em nenhum momento, né? Tem algumas ferramentas que, por exemplo, você digita ali as palavras que foram mais comuns na tua pesquisa e ele formula para você com referência nessa base um sistema Evoque, por exemplo, quem quiser pesquisar aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho ele instalado, tá? Mas acho que é Evoque 2000, não sei a versão. Evoque. Para quem tiver interesse aí, ó. É um sistema gratuito, mas ele é um pouquinho complexo, mas é legal de mexer. Então, esse é para pesquisa, tá? E ele traz aqui base de dados, que deve ser alguns sistemas, né, de busca também. O sistema de busca para montar a pesquisa bibliográfica. Então, olha como o Gil ele é bem didático, trouxe essa preocupação. E aqui a complexidade do problema, a amostragem na pesquisa, né, como é que pode funcionar, enfim. Se for uma entrevista, ó, como você deve trabalhar o roteiro, formular as perguntas, é um baita de um livro. Os questionários, ó, vou fazer questionário, então a minha é quantitativa, certo? Número de questões, ele te dá uma dica enorme aqui, orientações sobre a elaboração, análise e interpretação, aqui você faz a conceituação, a descrição dos dados, relatório de pesquisa, que é a estrutura, né, do texto. Primeiro vem o problema, a metodologia, a apresentação do resultado, conclusão e sugestões. Cara, se você seguir mais ou menos o que eu estou falando aqui, não só o que o Ava trouxe aqui, ó, nesse formato que ele vai trazer, mas também é um livro do Gil, que ele é bem didático, qualquer lugar, e por fim a bibliografia, né? Então, você tem comprovante de um autor aí que é muito renomado no âmbito acadêmico, tá? Antônio Carlos Gil, se eu não postei, eu devo ter postado, acredito eu, senão eu coloco nesse encontro nosso aí, ó, que é o 3.3, tá? Então aqui é 9, 10, 11. Eu posto aqui de novo, não tem problema. Se for o caso, eu já ponho agora aqui, ó. Não gosto de ficar devendo, não. Vamos fazer já. Deixa eu só fechar o livro para poder anexá-lo aqui, tá? Então, metodologia científica. A gente faz rapidinho aqui. Já anexo aqui Antônio Carlos Gil. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui esperando. Não, tem ninguém esperando. Então, aqui, ó, livro.
Carlos Gil. E vai estar aí. Cadê? Antônio Carlos Gil. Métodos de pesquisa. Então, o Antônio Carlos Gil é um dos tops aí. Um dos, né? Não é o melhor, mas também sobre isso que nós estamos abordando, tá? Então, 3.3 aqui, ó, sessão, vou colocar na pós-aula, entendendo que já está lá disponível para vocês. Então, vamos só continuar aqui rapidinho. Só um parênteses que eu gostaria de colocar, porque esse quadro ele é muito ilustrativo, porém, né, ele traz todas as etapas. Isso é legal você ter aí uma macro, né, eu diria, maneira macro de elaboração, em que, no caso aqui, ele traz, o que interessa agora é a etapa 1, né, vamos dizer assim, que é onde você vai tratar do planejar a pesquisa, observando essas atividades, beleza? Então, isso é importante. Então, o projeto de pesquisa, ele é elaborado para nortear o trabalho de investigação. Então, ele pode ser compreendido como um planejamento que traz a maneira como você vai organizar as etapas desse processo, tá? Para viabilizar seu estudo. Então, é muito comum que um projeto bem elaborado, né, tenha 70% aí, vamos dizer, já pré-estabelecido da sua pesquisa. É como eu falei para vocês, essa é a primeira etapa. Opa, prendi a minha camisa aqui. Ela é fundamental para o restante da tua pesquisa. Não adianta você querer mudar o tema da sua pesquisa, ou o método, o meio, né, para frente, não vai conseguir, você tem que refazer. É importante ter aí essa primeira etapa bem desenvolvida. Eu acredito que a maioria de vocês, acho que todos, já estejam nesse nível, se precisarem elaborar. E que vai ser, eu vou passar, vocês vão ter uma atividade na próxima aula, eu já falei, bem tranquila, tá? Bem tranquila, já está pronto aí o Word para vocês, só preencher, vai ser bem fácil, eu prometo para vocês que é tranquilo. Pode ficar tranquilo. O projeto de pesquisa aí, então ele tem um documento que precisa seguir um determinado roteiro e regras, né? Ou seja, tem uma norma específica que é, olha aí, ó, a norma, né, NBR 15287. Porém, a gente tem que planejar. Ok, o passo inicial do projeto é a seleção do tema de pesquisa. Então, para quem, o pessoal aí que vai, eu acredito que todos vocês, não sei se esse ano, acho que não tem ninguém do sétimo, né, do oitavo, mas de qualquer forma, já vão, para quem não, já vão pensando aqui, ó, né? E façam, já aproveita, não perde tempo. Então, essa escolha está vinculada a muitas condições. Interesse pessoal, que é o que eu falei para vocês, não adianta pensar que você quer descobrir por que que o urso da Antártica come, não sei o que lá. Você não tem como estar, a não ser que você consiga ir até lá. Então, o fato de não é uma coisa, é um interesse pessoal, ok, mas não está na sua proximidade, né? Não está ali na tua realidade de vida, que é muito mais prático e fácil, sendo também de interesse pessoal. Então, se é um interesse, tem que analisar também a viabilidade. Necessidade profissional é uma boa, exigência acadêmica, né? Então, entre outros aí, em que você vai escolher um tema que esteja vinculado a algumas condições. Por mais que seja uma exigência acadêmica, ela pode ser envolvida dentro da tua área profissional, para quem estiver trabalhando, lógico. Ou para quem já trabalhou também, identificou alguma necessidade, enfim. O que tem em comum entre condições é que, principalmente, né, tem a disponibilidade de material bibliográfico para agregar maior conhecimento sobre esse assunto, e você consiga, né, avançar aí nos estudos, identificando algumas possíveis lacunas, né, caso tenha necessidade, por meio do estudo científico. Tá? Então, de alguma forma, a gente percebe que a primeira etapa, ainda assim, ó,
ela traz que os passos seguintes, né, após a formulação do problema, é um dos elementos mais importantes do projeto. Então, representá-lo, né, por meio de procedimentos, faz com que você consiga chegar a uma resposta. Não necessariamente, nem sempre, tá? A gente chega a uma resposta, mas ou ao fim da sua investigação. O problema da pesquisa será, portanto, uma situação delimitada de uma condição que permita a sua investigação. Então, uma sugestão, olha a sugestão. Enuncie o seu problema na forma de pergunta. Aqui o nosso autor traz que delimitar o tema é fracionar a realidade para melhor estudá-lo e que deve levar em conta os seguintes aspectos. Material. O tema em si e os aspectos em que será estudado. Formal, tempo, lugar, modo histórico. Quais os estudos são realizados sobre ele. Crítico. Valor, utilidade. Então, ou seja, ele traz uma estrutura para você ir desenvolvendo. Isso é um ponto. Isso é o nosso autor aqui que traz. Mas, vamos regredir um pouco, ó. A dica, né? Sugestão. Começa aí utilizando como o teu tema, né? O teu problema em forma de pergunta. Então, a maioria dos autores orienta formular o problema como uma pergunta, tendo como orientação dentro de alguns delimitadores, né? A gente já viu aqui, mas eu vou mostrar para vocês depois um formulário para a nossa próxima aula, que vai ser a nossa atividade. Aí, você faz o levantamento das hipóteses, que vai ser a tentativa de achar uma resposta. Isso daqui, eu não sei se é viável. Não é que eu não sei. Depende muito, porque a ideia de um projeto desse, ou que seja um TCC, alguma coisa assim, nem sempre você precisa antecipar essa resposta. Senão você pode influenciar a tua própria pesquisa. Então, quanto mais neutro, melhor. Né? Senão você não precisa fazer a pesquisa, certo? A ideia não é que você faça uma pergunta e já ache que sabe a resposta. A resposta, ela pode ser importante? Sim, ela pode ser importante. A resposta que eu digo, algumas hipóteses, para quê? Vamos ver se ele traz aqui, ó. Você não terá, neste momento, como dar uma resposta comprovada. Por isso, só será possível feito isso depois da investigação. Porém, é possível elaborar uma proposta ou uma resposta provisória, né, que será demonstrada. Aí, gente, é uma questão acadêmica, né? Mas, dependendo da sua proposta de projeto, essa questão de hipótese, ela é só uma maneira formal, tá? Então, não se atentem muito a essa necessidade, mesmo no projeto do TCC de vocês, né? Mas, eu faria isso como um exercício. Exercício no ponto de que, pô, eu preciso, será que? Vamos pensar assim, ó. Vou fazer uma coisa, uma maneira prática que eu quero mostrar para vocês. Eu quero saber, eu tá me intrigando, é assim que começa. Eu quero saber o porquê, ou me intriga, ver essa quantidade de alunos do quarto, como é que chama? Do ensino médio, um exemplo, tá? Do ensino médio, abandonando, né? Ou trocando de escola. Ou seja, que nome é que a gente dá para isso? Então, vamos reformular a pergunta, o problema. Eu quero saber por que está ocorrendo evasão no ensino médio, ponto final. Não, na escola, sei lá, na escola estadual Emílio Fontana. Ok, da cidade de São Paulo, município, sei lá, Barueri, Barueri, do estado de São Paulo, sei lá, do município, do bairro XYZ, lá, coloca um bairro. Então, você está funilando o teu questionamento próximo da tua realidade. Você tem uma resposta? Não. Não tem como. A hipótese. Pode ser que seja por falta, porque o bairro pode ser
sei lá, vão caracterizar o bairro ou abrir uma nova escola, né? O bairro cresceu, as pessoas têm condições melhores, estão indo para uma escola particular. Isso são hipóteses, né? Mas, e aí? Você tem que ir lá investigar. Então, por mais que você crie a hipótese, o levantamento, por isso que eu falei para vocês, não se preocupe com a hipótese. E ela não é exigida, você pode até fazer um confronto, né? Falar, ó, é o que eu achava, né? Tinha essa hipótese e confirmou. Não sei, é só para isso, talvez, né? Eu não vejo uma necessidade extrema aqui que essa questão aqui, que é um passo, né, de levantamento de hipótese. Mas observem que o levantamento de hipótese ele é fundamental, porque ele vai instigar mais ainda a tua pesquisa, o teu desenvolvimento, né, o teu comprometimento para chegar à resposta. Porque o achismo pode ficar por aí. E você vai ter que, pode ser que você não ache a resposta, né, assim, 100%, né, tem alguns indícios, outros, essa pesquisa pode gerar outras pesquisas, então nem sempre é assim, mas de alguma forma. Por quê? Porque pode ser que eu não consiga achar esses alunos, por exemplo, que saíram durante um ano, para fazer uma entrevista com eles, não consiga ter uma autorização, ou eles não queiram, ou não havia nenhum método de entrevista, o aluno simplesmente ia embora e avisava que não ia voltar mais, ou pedir uma transferência e não põe motivo em lugar nenhum. Por N fatores, você talvez não consiga. Só daqui para frente que você consiga medir. Então, você pode ficar 2 anos fazendo uma pesquisa. É outro fator importante. Então, caso vocês também vão elaborar o TCC de vocês, com base na sua realidade, observem se vai ter tempo hábil de você realizar a sua pesquisa. Aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso daí. Mas eu estou dando um exemplo para vocês irem se antecipando quando sentirem a necessidade, né? Bom, ainda assim, estabelecer planos provisórios é normal, onde você deve saber o que você pretende estar alcançando com esse estudo, né? O que pretende alcançar com esse estudo. Então, no meu caso, que eu dei um exemplo, o que eu vou conseguir realizando isso? Mostrando que alguns fatores, indicadores de que os alunos estão saindo, eu posso diminuir essa evasão ou mudar um pouco o comportamento, ou enfim, de acordo com o resultado, eu consigo reverter, não 100%, mas alguma parte pode ser que eu consiga. E outro fator importante é, sim, obter um controle, que antes não havia um controle, ou um indicador desse tipo de situação. Olha aí, interessante. Então, esse é o objetivo do estudo. Então, eu posso alcançar esse patamar. Então, será o objetivo da pesquisa, né? Então, pode ser o objetivo? Eu acabei de falar, tudo que eu falei aqui pode ser o objetivo da pesquisa. Quando tem lá aquele objetivo da pesquisa. Acabei de falar aqui. Então, atente para o seguinte, não é o seu objetivo, mas o objetivo da pesquisa. Então, trazer elementos consideráveis e fatores relevantes para a identificação do motivo da evasão dos alunos do 4º semestre, do curso, do ensino médio, da escola tal, do período da tarde. Então, você está bem afunilado ali, né? Está bem objetivo. Qual é? Então, também, né, além disso, faz parte aí desse plano as fontes que servirão como referência, que são as fontes bibliográficas, né? A sua leitura e, logicamente, o quê? Fichamento, né? Que deve ser previsto e expresso no projeto, que, olha, eu falei no momento, que o fichamento, como apresentável ele no TCC, ele é um diferencial hoje em dia, assim, fora do comum. Pouquíssimas pessoas apresentam uma maneira que se fez, como eu organizei o meu trabalho. Isso é uma coisa que você utilizou aquela organização e montou o teu trabalho. Mostrar como você fez, a banca, quem faz banca, olha, isso até se emociona quando alguém apresenta como que foi feito, se fez um fichamento, tá ali, nem que seja, não precisa mostrar todo o fichamento, mostra que você fez ali
o rascunho, bate-foto. Quem assiste banca, assim, quem faz banca para avaliação, não é que vai valorizar o teu trabalho, mas não sei explicar, mas é como se a pessoa fala, poxa, né, teve ainda mostrar o bastidor, né, de como foi feito, isso enriquece, sim, de alguma forma e valoriza, por que não? Né? Lógico, desde que você saiba o que você fez, não adianta você ir por outra linha, né? A não ser da linha normal de desenvolver. Então, no projeto, a forma que você pretende obter as informações e hipóteses. Fará uma observação intensiva no local selecionado para a pesquisa, ou seja, ou pretende aplicar questionários, recorrer à entrevista. Então, são várias questões que ele está tratando aqui, né? Referente, olha só, o exemplo que foi citado possibilita compreender a relação entre aspectos centrais e constitui o projeto de pesquisa. Veja que o projeto está delineado da maneira limite. Aqui é um exemplo que ele trouxe e aqui uma hipótese, né? Uma situação. Olha só. A gente vai ter que ler o exemplo, cara. Não adianta, porque eu não queria entrar no foco aqui do exemplo, tá? Mas vamos lá. A gente estava aqui, né? Eu queria adiantar um pouquinho só. São aspectos que precisam ficar bem esclarecidos, pois você precisa de um tempo pré-determinado, como eu falei, né, para a entrega do estudo, né? Então, o período aí, a coleta de dados para compor a pesquisa também deve ser bem definido. Então, finalmente, deve-se ter aí esse plano como os dados são organizados. Então, você organizou o teu projeto e também fez a interpretação na qual será o orçamento com o qual você irá contar para realizar o estudo. Em geral, nos estudos acadêmicos, esse item é previsto como uma forma de exercício, em vez os custos da realização do estudo correm por conta do próprio pesquisador. Entretanto, no caso de um estudo que receberá ou que estará requerendo financiamento, é preciso que esses recursos sejam bem pensados, pois ele se relaciona à contratação de pesquisadores, custo total. Então, vamos lá. Como você constata, né, esses passos são todos encadeados e precisam seguir dentro de uma lógica. Do tema, extrai-se o problema que leva às hipóteses, das quais decorre a forma como os dados serão obtidos, o tempo para que isso seja efetivo e os custos. Esse fluxo pode ser estabelecido. Então, ele trouxe aqui uma situação que é um tema, pesquisa, onde processos, atividades e ações voltadas para a comunidade realizada por voluntário. Problema, tema da pesquisa são homens. Problema, como se organizaram os processos, atividades e ações necessárias para atender a comunidade ribeirinha de uma determinada cidade litorânea. Hipótese. A organização desse processo se deu em função de acúmulo de experiência dos voluntários, que disponibilizaram a realizar as ações necessárias para atender a comunidade em questão. Então, proposta de forma continuada e incentivo aos voluntários. Então, esse exemplo traz uma relação entre aspectos centrais que constituem o projeto. E também está bem delimitado, né, de maneira que delimitada, afunilada. Dentro desses limites é que o pesquisador desenvolverá o seu estudo. Inclusive, não há como questionar outras situações, pois o que se propõe é bem claro. Então, com hipóteses definidas, tem-se condições de pensar quais seriam os melhores instrumentos. Bom, aqui ele cita que a hipótese pode te ajudar a escolher melhores instrumentos. Sim, mas se você, às vezes, não tem como, a hipótese não vai te ajudar, depende muito. As informações, e isso decorre de demais elementos a serem previstos. Aí sim, vamos lá. A gente tem que pensar numa situação hipotética, mas que permite refletir sobre a importância dos aspectos que constituem cada elemento. Tema, análise das ações realizadas. Aí ele sugere criar aqui, por conta... bom, tranquilo, uma hipótese e um problema. Então, é isso que a gente tem aqui, a princípio, né? Como... Vamos voltar aqui.
indicadores, eu diria, ou sinalizadores importantes para essa sessão, mas olha só, não é aqui, deixa eu ver aqui, acho que ele não tem. E aí eu tenho aqui, ó, para a gente reforçar, quem não fez aí quiser dar uma acompanhada, eu trouxe aqui para vocês. Esse é o mesmo. Não trouxe. Deixa eu só ver se é daqui. É da próxima. Ela é da próxima. Mas podemos fazer essa daqui, ó, tá? Para a gente reforçar aqui. E aí nós temos na sequência, que vai ter que ficar para a próxima aula, junto com uma atividade, como a gente não tem a revisão, então a gente consegue abordar a documental aqui, ó. Ela não é muito extensa. E aí a gente tem na sequência a elaboração do projeto. Então a gente vai ter que dar uma acelerada na próxima aula, sim, para podermos... Opa, deixa eu fui para 2 aqui. Alinhar, né? Aqui, ó. Opa. 2.4. Eu vou trazer para a próxima aula a unidade 3.1, 3.2, 3.3. Essas perguntas aqui, ó, que tem no livro, tá? Para a gente fazer já meio que revisando aí, forçando um pouquinho. Então, no começo da aula, eu já trago essas questões da 3.1, 3.2 e 3.3. Deixa eu voltar lá em cima, fica melhor, senão a gente vai ficar tonto aqui, rodando esse negócio aqui. Tá, então, ó, 3.1, 3.2, 3.3, eu vou trazer as perguntas ali para a gente poder dar uma resumida ali, uma reforçada. Falamos também, após isso, a pesquisa bibliográfica e documental. E aí vamos para uma atividade, eu vou deixar uma atividade para vocês, bem simples, começarem a elaborar, e é bem simples mesmo, que faz parte desse contexto todo aqui, tá? E observando, como eu falei, nas próximas aulas provavelmente a gente ainda deve ter aula aí, independente de onde for a aula, vamos programar aqui, ó. Dia 14 a gente consegue encerrar essa unidade 3, aí nós temos aí provavelmente mais 3 encontros, que é para fazer essa abordagem aqui em normas e tudo mais, tá tranquilo. Ok, pessoal, então era isso que eu gostaria de trazer para nós hoje. Aí, alguém quer fazer algum comentário? Eu sei que é um pouquinho importante, eu não vou falar exaustivo, mas um pouquinho importante a maneira como a gente interpreta aqui, e eu tento trazer de uma maneira um pouco mais complementar, apesar de acompanhar, né? Eu quero mostrar também para vocês que o livro é uma alternativa muito interessante. Eu vou dando um print aqui na tela, chamada aqui para nós. É uma opção interessante, visando também as atividades que o próprio conteúdo propõe. O livro do Gil é um apoio que vocês vão usar o resto da vida de vocês aí quando precisarem. Eu acho que é uma baita de uma ferramenta para pôr embaixo do braço e falar, ó, quando eu precisar, pode contar com ele que ele vai com certeza ajudar aí muito para o desenvolvimento. Não só ele, né? Se eu puder ajudar também, melhor ainda. Olha, acabei de pegar aqui na mesa, olha só. Olha aí. Deixa eu ver se dá para vocês verem. O computador não deixa mostrar. Não deixa. Tá aqui. Tá invertido, né? Opa. Muito bom. Como elaborar projeto de pesquisa. Antônio Carlos Gil, quarta edição. É um autor, muito renomado, tá? Quem quiser pesquisar aí, bem conceituado.
como construir hipóteses, que a gente acabou de falar, a classificação da pesquisa. É o que eu acabei de passar e postar para vocês. Ele está no prefácio 15, acho que é a mesma sequência, legal, mas deve ter alguma coisa de novidade, bem legal. Então tá a dica, né? Como eu falo, esse é um livro para você guardar na cabeceira, para você, para seu filho, para seu neto, para seu bisneto, para seus tataranetos. Mas é isso. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Tudo certo? Professor, eu tô como o Rodrigues Antunes D, mas eu sou a Dandara, tá? Do Quinta C. É verdade. Você conseguiu fazer a prova, né? Professor, então, tinha parado na 7ª questão, depois disso eu não consegui fazer. Eu até achei estranho, te mandei um e-mail, porque no meu portal tá falando que eu estava ausente na prova, só que no ABA tá lá a minha nota. Nota lá, o que eu fiz? Eu pedi para retificar, tá? Ai, que bom, tá bom, professor. Porque como você me sinalizou por e-mail, e eu falei, não, a tua prova parece que você está fazendo. Aí a gente viu e que terminou e não sei o que aconteceu. Aí ontem ou hoje, não sei, eu olhei e aí vi que tinha umas pendências aí e tal, e uma delas era a sua prova. Então, eu já pedi para retificar. Aí deve aparecer para você em breve a nota, tá? Tá bom, professor, obrigada. Imagina, sem problemas. E obrigado por avisar, sempre esqueço, tá, Dandara? Sempre dá um alô aí, porque senão eu vou procurar o Rodrigues e não vou achar aqui. Tá bom, professor. Sim. Alguém mais quer fazer algum comentário sem ser o Rodrigues? Rodrigues. Brincadeira. Sônia, tá conseguindo acessar os links? Sônia. A Sônia me passou um negócio bem bacana. Oi, professor. Então, eu juro que eu tentei fazer o que você me pediu. Oi, eu fiz o que você me pediu lá para tentar fazer com que os vídeos, links ficassem livres de acesso de e-mail, mas eu acho que não tem como. Você acha que tem como? Não sei, eu tentei ver, mas não... Tem que pôr a senha lá da faculdade. Ou então eu baixar, que eu vou começar a fazer, baixar os vídeos aí pro YouTube e postar o link do YouTube também, tá? Não vai ter que ser esse jeito aí. Eu não sei se é somente eu que estou tendo essa dificuldade para acessar os links, né? Ou se tem mais alguém. Porque seria bom rever as aulas, né? Claro, por isso que a gente está salvando aí, enfim, tal. Mas o que eu observei é que, assim, estão pedindo o e-mail da faculdade ou, no caso, da organização, que vocês não têm, mas o da faculdade eles estão pedindo. Então, eu não sei se vocês receberam o e-mail da faculdade, aí eu não sei. Nós temos a conta da aos 365. Então acho que é isso aí. Isso aí. Esse logo com todos esses eu entro com esse. Eu não sei o problema, o que acontece, é com todos. Tá, então eu acho que é diferente. Não sei. Então, a princípio é essa recomendação. Mas eu fiz o que sempre faço. Eu vou lá, coloco lá para ele habilitar para todo mundo. Então, mas de alguma forma ele não habilita para questão pública, né? E no YouTube eu não consigo pôr só link. Eu tenho que baixar o vídeo para depois fazer o upload. E aí tem um processo demorado. Mas enfim. Mas vamos lá, chega lá. Ok, então. Mas valeu, obrigado. Não é nada, mano. Tá ok, então, pessoal. Então, olha, agradeço muito mesmo a presença de todos vocês. Obrigado. Acho que a prova foi um resultado bacana, independente de como ela foi feita, mas foi um resultado interessante, bacana. E que espero que já nas próximas aulas a gente faça alguma atividade aí, prática também. Não necessariamente online, né? Mas já deixa algumas atividades para a gente realizando. Ok? Então, obrigado a todos aí. Boa noite. Até a próxima semana. Bom final de semana, bom feriado aí a todos. E até a próxima. Bom feriado. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.